Oi gente, tudo bom? Meu nome é Débora, psicoescritora 2 livros. Pro vídeo de hoje eu resolvi fazer, eu vi muita gente fazendo um livro pra cada música de Midnights, mas eu queria fazer então um livro pra cada uma das eras da Taylor Swift. Eu tô super empolgada com a tour dela, tô louca que ela venha pro Brasil, tô nervosa de quanto que isso vai custar. Mas enquanto isso, eu resolvi então fazer esse videozinho aqui, tentando entender o que é o mood de cada um dos álbuns e como que isso relaciona a algum livro que eu já tenha lido. Então vamos lá para cada um dos 10 álbuns da Taylor Swift, qual que é o mood de cada um deles e quais livros eu elegi então para representar cada um deles. Eu não tô considerando as regravações, né, os From the Vault, tô considerando só os originais mesmo, porque senão também acho que ia ficar um pouco repetitivos, enfim, tô só os primeiros mesmo. Então o primeiro álbum da Taylor Swift é o Taylor Swift 2006, e aqui eu olhei na Wikipédia a descriçãozinha de cada um deles. Então, pro Taylor Swift 2006 com base em sua vida pessoal, as canções refletem a visão de Swift sobre a vida adolescente, lidando com relacionamentos românticos, amizades e inseguranças. E aqui, pra mim, eu fui atrás muito desses livros de coming of age, sabe, de pessoas amadurecendo. E aí eu também linkei com um que ela já falou bastante vezes, que gosta muito desse livro, que é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Nesse livro, fala bastante de... Um dos quotes do livro você só consegue entender uma pessoa de verdade quando vê as coisas do ponto de vista dela. E eu acho que isso é muito uma mensagem que a Taylor Swift sempre gosta muito de passar. Ela é sempre muito vulnerável, né? Sempre fala muito das coisas delas. E sendo o primeiro dela, que é bastante a questão da insegurança, achei que tinha bastante a ver. Nesse livro é bastante sobre uma menina numa cidade rural, e o pai dela tá representando um cara que foi uma cidade rural bem antigamente, e aí o pai dela tá representando um cara que foi acusado de... E ele é um homem preto, que foi acusado de fazer isso com uma mulher branca, e aí como que a cidade reage em torno da família, em torno de como que tá acontecendo todo o caso, a especulação. Mas também é um livro bastante da curiosidade dela com a vida, com os vizinhos, com o que tá acontecendo, travessuras, aventuras na escola, vida em família. Então acho que tem bastante isso de ser um pedaço, assim, uma personagem que tu pega um pedaço da vida dela e como que ela cresceu a partir daquilo ali. Então acho que esse primeiro álbum da Taylor Swift tem bastante isso, então eu recomendo O Sol é para Todos para o Taylor Swift 2006. O álbum seguinte então é Fearless, que foi de 2008, a descriçãozinha dele na Wikipedia é: inspirado pelos sentimentos de Swift quando adolescente, as letras exploram temas de romance, mágoa e aspirações. O título do álbum refere-se ao tema abrangente de todas as faixas, já que todas retratam a coragem de Swift em abraçar os desafios do amor. E aí aqui eu escolhi um que é um Tempestade de Verão, da K.L. Walther, que eu tenho ele aqui em inglês, vai vir a mesma capa, ele é belíssimo. Acho que eu já falei dele aqui antes, já falei que comprei pela capa, mas eu gostei muito do conteúdo também, é um romancinho bem adolescente. Aqui eu acho que tem alguns momentos que a Taylor Swift mais adiante vai falar de amor de uma forma mais avassaladora, mas aqui ele é muito... um amor mais soft, mais juvenil, mais adolescente, e esse livro é exatamente isso, e ele trata também, o sumário, assim, dele é: ao longo de uma tempestuosa semana, a personagem principal percebe que certas coisas precisam ser deixadas para trás e que há felicidade pela frente. E eu acho que em diversas músicas da Taylor Swift também ela trata sobre esse tema de, tipo, deixar... as dores do amor pro passado, as atribulações da vida. Então acho que esse aqui, ela tá ainda no momento que ela é muito jovem, inocente na carreira dela, falando já sobre o amor, e eu acho que esse livro se relaciona super com isso. No momento que eu tô gravando, ele não lançou ainda no Brasil, mas ele vai lançar dia 28 de abril. Recomendo super, eu adorei esse livro. Pro Speak Now, que é de 2010, aqui há o sumáriozinho sobre o que é o álbum, segundo a Wikipédia. É inspirado na transição de Swift da adolescência para a idade adulta. Speak Now é um álbum de conceito vago sobre as suas confissões sobre amor e mágoa, com algumas canções sobre a sua experiências públicas. Aqui é muito a Taylor Swift já vivendo o que é ser famosa, né? As pessoas estarem atrás dela, interessadas sobre a vida dela. De novo, ela sempre fala bastante sobre amor, mas aqui ela já começa a falar um pouco sobre perder esse amor. E aí, o livro que eu trouxe, eu tenho a versão dele em inglês, mas ele tem em português, que é o Sobre a Terra... eu nunca sei
o nome dele em português direito. Sobre a Terra, Somos Belos por um Instante, do Ocean Vuong. Essa aqui é a minha versão em inglês, que tá um pouco... aconteceu uns acidentes, mas tá viva. E esse livro, ele é bastante sobre como o poder de tu contar tua própria história, sobre quando tu não conta tua própria história, tu não pode ser ouvido. E aqui, então, a descrição do livro é: com urgência e beleza atordoantes, Ocean Vuong escreve sobre pessoas que se veem entre mundos díspares, questionando como podemos curar e resgatar uns aos outros sem abandonar quem somos. Eu acho que isso diz muito, é muito esse momento da Taylor Swift. A pergunta sobre como sobreviver e sobre como fazer disso uma espécie de alegria é o combustível desse retrato perturbador de uma família, de um primeiro amor e do poder redentor de contar histórias. E, de novo, né, acho que essa questão de contar histórias, de um primeiro amor, dessas perdas, de ter o coração quebrado, acho que conecta bastante, embora esse livro seja bem mais pesado, né, conta a história de um filho de imigrantes vietnamitas, assim como o autor é. Então fala muito de ter sobrevivido à guerra, mas eu acho que também tem muito do lirismo de como Ocean Vuong escreve, conecta também super com a forma com que a Taylor Swift escreve as músicas dela, né? Tem esse quê poético, assim, e também da gente ficar lendo entre as entrelinhas quando tu faz, assim... Tem frases avassaladoras, tanto da Taylor Swift quanto do Ocean Vuong. Quando tu lê, tu fica, meu Deus, eu queria saber escrever assim um dia. Eu queria saber traduzir meus sentimentos dessa forma. E pra mim, o Ocean Vuong é um escritor único e excepcional. Da mesma forma que eu acho que a Taylor Swift realmente é uma liricista, musicista, escritora de letras, bastante também ímpar hoje no mundo da música. O álbum seguinte, então, é Red, de 2012, e aqui a descrição é: o título do álbum refere-se às emoções tumultuadas e vermelhas, né, que Swift experimentou durante a concepção do álbum. Suas canções discutem os sentimentos complexos e conflitantes resultantes do fim do romance. Então aqui a imagética também dessa era da Taylor Swift, ela é bastante trabalhada meio que num vintage, né, no batom vermelho, em saias rodadas bem justas na cintura. E acho que isso pra mim, essa questão desse sentimento complexo e conflituante do término de um romance e essa estética mais vintage, pra mim é super o Grande Gatsby do F. Scott Fitzgerald, que é bastante isso também. O personagem principal aqui um dos personagens principais do livro, ele não consegue superar o amor que ele tinha pela prima e todo o drama que acontece em torno disso. Aqui esse romantismo obsessivo, né, do Gatsby em relação a Daisy. Acho que é muito isso, tipo, ele não conseguiu superar esse amor, como que ele tá fazendo e todas a tragédia que vem disso. Eu acho que esse perfume vintage conecta super com esse álbum da Taylor Swift. Pra mim não poderia ser outro, até o batomzinho vermelho aqui da capa. Acho que é tudo a ver. Pra mim, Red é bastante o Great Gatsby. Vem então 1989, que é de 2014, mas que é o ano, né, que ela nasceu. É bastante... Acho que ela é sempre bastante autoral, mas nesse é um que ela quis marcar bastante isso. E aqui a descrição dele é: as canções, expandindo a prática de composição de Swift, inspirando-se em sua vida pessoal, expressam perspectivas alegres em relação a relacionamentos fracassados, diferente da sua atitude hostil anterior. Então, em Red, ela tava muito mais, tipo, perdi o amor, E em 1989, ela já tá um pouco mais... perspectivas alegres, mais otimista, mais feliz. E aí eu trouxe 2 livros que eu acho que se conectam super com isso. Um é As Desventuras de Arthur Less, do Andrew Sean Greer. A história desse livro é do Arthur Less e ele recebe um convite de casamento de um cara com quem ele teve um relacionamento de muito tempo e ele não sabe como recusar de forma educada esse convite, então ele resolve aceitar todos os convites de palestras. Ele é um escritor. Ele resolve aceitar todos os convites de palestras em tudo quanto é lugar, de workshop, de whatever, pra dizer: olha, não vou poder ir, mas porque não estarei na cidade, eu estarei num workshop em Marrakech, estarei no meio do oceano, de qualquer lugar. Então ele aceita todos os convites pra ter essa desculpa, né? E aí ele, tipo assim, curte altas aventuras, mas apesar, assim, de diversos percalços no caminho, ele descobrindo sobre o amor, ele é um homem gay. Esse é um livro LGBTQIA+. Ele, no final das contas, é muito um livro sobre amor, sobre também diferentes perspectivas sobre amor, acho que se conecta super. E o outro que eu trouxe é o Aconteceu Naquele Verão, da Tessa Bailey, e eu acho que também tem bastante isso da personagem principal ser bastante otimista, também de um término de relacionamento levar ela pra outra situação. Ela é uma personagem que é super socialite, patricinha, que vive em Los Angeles, e ela leva um pé na bunda do namorado, resolve fazer uma festa, quebra tudo no hotel, ela realmente quebra tudo no hotel, e o padrasto perde a paciência com ela e manda ela pra uma cidadezinha, tipo assim, no Alasca, de pescadores,
que é o legado da família dela, porque o pai dela era de lá, tinha um bar e ela tem a missão, então, de renovar esse bar. Mas o tempo todo ela é absolutamente super otimista, super aquela personalidade empolgada, feliz. Fica triste com o término do relacionamento, mas ela tá muito, não, vou fazer isso aqui acontecer, não vou deixar esses percalços aqui me abalarem. Então eu acho que 1979 da Taylor Swift tem bastante essa questão, né, de superação amorosa de uma forma mais positiva, e esses 2 livros pra mim dizem super isso. E aí agora, o que pra mim foi o mais difícil, mas o mais legal de escolher livros é Reputation, de 2017. E aqui eu tava pesquisando sobre ele, até descobri algo que eu pelo menos não sabia antes. Quem é mais Swift com certeza vai saber. Mas, segundo a Wikipedia, esse álbum é inspirado na série de fantasia Game of Thrones. Swift dividiu o escopo lírico do álbum em 2. Um lida com as desvantagens da fama e a raiva resultante, e o outro é sobre o amor em meio ao tumulto. Então, assim, aqui ela já tava começando a se relacionar com o Joe Alwyn, né? Tô muito triste. E foi logo depois toda aquela treta toda com a Kim Kardashian com o Kanye West, né? Então ela tava muito, tipo assim, putaça com o que aconteceu, mas também curtindo a reclusão que ela passou toda por causa do Reputation. Ela ficou super escondida, super na dela. Foi quando ela começou a namorar o Joe Alwyn, então era muito a relação deles super, tipo, guardada, muito próximo do coração, muito entre eles. Mas pra mim, esse álbum, ele é muito mais aquela imagética do emoji de cobra, do batom escuro, que ela é bem... assim, eu entendo que tem o sobre o amor, mas pra mim ele é muito mais, tipo assim, vingança, tô puta, vou quebrar tudo. E aí tem 2 livros que pra mim são muito isso. Aqui é o primeiro da lista, que eu vou falar de um livro que não tá traduzido ainda, mas pra mim não tinha como ser outro. É sempre o primeiro que eu penso quando eu penso em Reputation, ou quando eu penso em Vigilante Shit também, que é do Midnight, que é o They Never Learned, da Lane Fargo. E aí ele tem 2 pontos de vista ao longo do livro, e o primeiro é da doutora Clark, que todo ano ela resolve matar algum cara que ela, tipo assim, ela investiga e, tipo assim, esse cara abusou dessa menina, esse professor tá usando, principalmente assim, assediadores, né? Homens assediadores, diversas instâncias que possam ter dentro disso, e todos os anos ela mata um deles. E aí o livro vai prosseguindo, começam a desconfiar, assim, tipo, cara, nos últimos 5 anos morreram 6 caras aqui, tá acontecendo alguma coisa. Ela não tem um modus operandi muito claro, então, assim, ela sempre acha que vai sempre conseguir se safar disso, mas lá pelas tantas ela meio que dá uma mancada num dos assassinatos, e aí coisas começam a acontecer, investigação, ela tentando encobrir os passos, ela se aproximando das pessoas que estão investigando. E o outro ponto de vista é da Carly, que tem uma colega de quarto que é, tipo, a pessoa mais empolgada, animada, popular, e é algo que ela gostaria muito de ser. É uma menina que saiu de uma situação bastante abusiva em casa, até que um dia a Alison, essa amiga empolgada, é abusada numa festa, e a Carly, então, resolve que ela vai fazer o agressor pagar, que ela vai transformar todas as fantasias de vingança dela em realidade, tipo, ela vai se vingar desse cara. Então, assim, é um livro que eu gostaria muito que fosse traduzido, porque ele, pra mim, é maravilhoso, é, tipo, bem mulheres malucas, assim, bem, vou me vingar, foda-se, nunca estive errada. E o outro que eu trouxe, então, mais uma opção, né, pra não deixar só na dica do livro em inglês, que não tem, né, nem todo mundo consegue ler. O outro é muito clássico, assim, acho que não preciso nem dizer mais nada, é O Garoto Exemplar, da Gillian Flynn, que é muito da Amy Dunne, né, que é a, né, mulher maluca mais clássica da literatura, do cinema. Não tem outra pessoa pra interpretar a Amy Dunne do que não a... Óbvio que eu esqueci o nome dela agora. Enfim, ela, maravilhosa, tipo assim, mulher maluca, psicopata, fria, calculista, maravilhosa, vingativa. Então, pra mim, isso também é muito o quanto a Taylor Swift é muito I'm the mastermind, né? Ela sempre tá pensando tudo muito, muito, muito adiante. E aí a Amy Dunne aqui em Garota Exemplar é muito essa mulher que tá, tipo assim, pensando 10 passos lá adiante, tá manipulando, tá causando tudo, tipo assim, tu tá indo, ela já tá voltando. Então, pra mim, Garota Exemplar é um livro em português que é muito Reputation. Aí, a partir de agora, os próximos álbuns da Taylor Swift já são mais amorzinho, gostosinho, fofinhos. Então, Lover, de 2019, a Taylor Swift concebeu como uma carta de amor para o amor. Ela se inspirou bastante na vida pessoal dela, que, de novo, ela já tava com o Joe Alwyn, então tem muitas músicas que são pra ele, sobre isso. E aqui a estética já se torna muito mais um rosa pastel, azul, um roxo, umas cores claras, empolgadas, bonitas. Os clipes são todos, tipo, mais algodão doce, fofinhos. E pra mim não tem outro livro que seja uma carta de amor sobre o amor do que Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Pra mim ele é um romance que ele é muito...
atemporal, assim, ele é obviamente super um fruto do seu tempo, mas é um romance que, assim, tu nunca vai deixar de gostar, porque ele é muito clássico, maravilhoso, ele é fofo, ele tem muito... Tu vê aquele amor crescendo de uma forma super discreta e bonitinha. É o original, um dos, né, talvez, do Enemies to Lovers. E eu amo esse livro, amo o filme, amo tudo. Então, pra mim, ele é muito isso de Lover, que é um romance, assim... fofinho, bonitinho, de tu se jogar no sofá e curtir esse momento, que pra mim Lover é muito isso, assim, uma redescoberta do amor, de ser, sabe, tudo tão gostosinho. Então, assim, e pra mim Orgulho e Preconceito, apenas ninguém acima. Aí, então, vamos pra Flowcore, que foi lançado durante a pandemia, influenciado por essa solidão da quarentena, sobre estar sozinha. Então, ela explora muito algo que, assim, ela foi muito feliz, assim, no momento de lançamento desse álbum, porque era um momento que as pessoas estavam buscando esse escapismo, essa nostalgia, que é muito sobre o que é esse álbum. Aqui, que mais que tem? O título foi inspirado no legado duradouro das canções folclóricas, enquanto sua estética visual reflete o cottagecore. Então, pra mim, não tinha outro livro pra isso, assim, né? Quando eu penso em cottagecore, em coisas cozy, fofinhas, aconchegantes, essa questão do escapismo, da nostalgia, ninguém acima do Hobbit, do Tolkien, assim. Eu queria muito um dia ter uma toquinha de Hobbit pra me enfiar, pra ficar lendo um livro naquelas portas redondinhas, salas redondas, tendo 12 refeições por dia que os hobbits têm. Então, pra mim, folclore é super essa imagética, assim, quando tu pensa no Bilbo Bolseiro dentro da toca dele. Folclore pra mim é muito isso, é tipo, muito uma casinha no meio de uma montanha, gostosinha, portas verdes redondas, cheia de comida e plantinhas. Então, Folclore é o Hobbit. E aí, Evermore, que ela considera o álbum co-irmão, né, de Folklore, foi lançado no mesmo ano, e ele é muito uma ramificação, assim, uma floresta folclórica, também bastante essa questão do escapismo, do cottagecore, mas esse aqui, a minha leitura, pelo menos, é que ele é um cottagecore mais mágico, ele é uma coisa mais bruxesca, tem uma coisa, acho que mágico realmente é a palavra. E aí, então, eu trouxe 2 livros, porque, de novo, um deles não tem em português, que eu, enfim, gostaria muito que tivesse logo, que é são HQs, na verdade, que é o Tea Dragon Society e o Tea Dragon Festival, que, assim, ó, é super fofinho. Eles estão de graça no Kindle Unlimited, inclusive. E esse aqui é a personagem principal, depois de descobrir que tem um dragão de chá perdido no mercado, porque a história é que são dragões que, se tu pega as folhinhas que eles estão nascendo na cabeça, tu pode fazer chazinhos, então tem esse elemento do mágico. É no meio também da floresta, de casinhas mais simples, então tem esse elemento do cottagecore. Então a personagem principal, a Greta, ela acha esse dragão e começa a cuidar dele, entender mais quem que são esses dragões do chá. Esse hábito, assim, de cuidar de dragões é uma forma de arte que tá deixando de existir nesse mundo aqui. E ela conta com a ajuda de 2 proprietários de loja de chá, que é o Hezekiel e o Eric. Hezekiel e Hezekiel. Eles não tem muito qual que é o gênero. Então, e ela faz amizade, então, com a dragãozinha deles, que é a Minette. E aí, então, ela vai aprendendo mais sobre essa arte, vai muito expandindo a vida dela, entendendo a magia do dia a dia. Assim, são livros super fofinhos, muito lindinhos. A arte deles, assim, é a coisa mais graciosa. E aí, pra não ficar sem uma indicação em português, tem um, assim, que eu já vi bastante gente falando que não gostou muito. Eu, particularmente, gostei bastante. A capa brasileira eu acho horrorosa, mas ok. Que é A Maldição do Ex, da Rachel Hawkins. E aí, o começo do livro tem uma bruxa que é a Vivi. Ela tá meio bêbada, ela tá meio puta, porque ela foi largada pelo carinha dela que ela tinha o crush. E aí, então, ela resolve fazer uma magia pra ele nunca mais aparecer ali. E aí, então, anos depois, esse cara reaparece na cidade, a gente descobre por que ele foi embora. Ela já tem a lojinha dela de vender coisas de bruxa, porque a cidade é bem romance de cidade pequena.
E aí é uma cidade que vive muito em função do Halloween, dessas coisas mais bruxescas, embora as pessoas não saibam que tem bruxas ali de verdade. E aí quando ele volta, começa a dar tudo errado, porque a maldição realmente deu certo. E aí tudo começa a dar errado. E aí eu acho que tem muito isso do ser um cottagecore mais mágico. É realmente uma cidade pequena, sabe? Bem cidade pequena vibes. Só com esse toque da magia, pra mim, é super... Esses dois exemplos aqui são super, pra mim, o que é Evermore. E aí, então, por fim, ele, Midnights... a Taylor Swift já falou algumas vezes que ela gosta dos 2 primeiros livros da Sally Rooney. E sobre a temática de modo geral, do que é. Eu poderia falar vários livros, cada um teria conexão com uma das músicas, mas acho que um livro que fala do geral, assim, do que é esse álbum, e aqui também vou só trazer a descrição da Wikipédia, que também me inspirou bastante. Inspirado pelas noites sem dormir, pelos Midnights, de Swift, o álbum explora tópicos de ansiedade, insegurança, autocrítica, autoconsciência, insônia, autoconfiança, usando letras confessionais, mas enigmáticas. E aí, pra mim, um que tem super a ver com isso, de ser... que acho que é um livro da Sally Rooney que é mais adulto, que nem todo mundo gosta, mas eu adoro, é O Belo Mundo Onde Está Você, porque acho que ele questiona muito a nossa sociedade, ele faz uma investigação meio que a fundo sobre quem são cada um dos personagens, e eles estão... são personagens que já tem, assim... Eu me identifico mais com esse livro porque são personagens mais com a minha idade. E aí, então, são personagens que eles se desejam, eles se iludem, eles se amam, eles se separam, eles têm os conflitos, eles transam, eles são amigos. E aí, a carta entre as 2 personagens principais, né? A Alice e a Eileen, questionando o mundo, o rumo do mundo, o rumo das suas vidas, o rumo das coisas. Eu acho que tem muito isso de todos os questionamentos que a Taylor Swift se faz ao longo desse álbum. Então, assim, pra mim, Midnights é Belo Mundo Onde Você Está. Então, são esses os livros, né? Um livro pra cada era da Taylor Swift. Tô muito empolgada que esse show veio pro Brasil. Se tu concorda ou discorda de algum que eu falei aqui, me conta aqui nos comentários se tu acha que tem outro livro que tu acha que traduz melhor cada um ou um desses álbuns. Adoraria ler mais livros. Sim, foi um pouco difícil elencar um pouco essa lista, porque acho que, enfim, cada álbum às vezes conta várias histórias, mas eu tentei achar esse arco geral, né, do que é cada um e como ele se relaciona com um dos livros. Então, obrigada por assistirem, curtam, comentem, compartilhem com quem vocês acham que vai gostar, e até a próxima. Tchau, tchau!